Fala pessoal, estamos aqui para iniciar nossa aula hoje, diretamente pelo YouTube, aguardando aqui o pessoal chegar. Vamos ver, se estiverem me escutando bem, vocês coloquem aí, ok aí no chat. Hoje nós vamos nos comunicar aqui pelo chat, tá bom? Vou tentar aqui fazer pelo YouTube, ver se dá melhor. Vou entrar aqui também para mim ver se o som tá saindo legal, se não tá. Letícia chegando, boa tarde, Letícia. Tá me escutando bem, Letícia? Tá conseguindo me escutar? Vou entrar aqui pelo celular também para ver ter o retorno. Beleza, parece que tá dando tudo certo, né? Pronto, então vamos começar. Então nossa aula hoje vai ser aqui pelo YouTube, porque eu vou corrigir um monte de exercício aqui para deixar disponível para vocês reverem se quiserem. Então, mandando diretamente o YouTube ao vivo fica melhor, fica mais fácil. Guardar só mais um pouquinho para ver se chega mais gente, para a gente começar, viu? Tem um pequeno delay, mas dá certo, viu? A gente vai se comunicando por aqui, pelo chat. Então, todos vocês se identifiquem aí no chat. À medida que for chegando, coloque aí o nome e a turma na frente, para me saber direito, para colocar a chamada depois. Pronto, já temos dois assistindo. Vamos começar. Ela também está na aula, só que o celular dela não está com. Pronto, tranquilo. Então, quem estiver assistindo, mas não tiver como comentar, aí pode até colocar pelo WhatsApp, no grupo depois, tá bom? Então vamos começar. Tá tudo ok, né? Vocês estão me escutando bem, tá tudo tranquilo, né? Então vamos começar a nossa aula. Hoje vai ser uma aula de resolução de exercícios. Então eu já estou aqui com os exercícios, vou compartilhar a tela com vocês para a gente começar. Então é isso, pessoal. Já temos aqui a questão no quadro. A gente começar a trabalhar. Deixa eu ver se está parecendo normal. Tem um pequeno delayzinho, mas a gente vai. Vamos começar aqui. Acho que já está em ordem, né? Pronto. Vou ver aqui como é que tá. Então aqui nós temos essa questão aqui, ó. Que diz o seguinte: uma solução 0,8 molar. Deixa eu só alterar aqui essa câmera para outro canto. Pronto, para sair do meio. Pronto. Então pergunta se pelo Meet não é melhor. É porque assim, o Meet é bom, mas para gravar demora muito subir para o YouTube. Aí fazendo assim já vai direto. Então vamos tirar os dados dessa questão aqui, ó. Então nós temos aqui uma solução 0,8 molar. O que significa isso? Molar é a mesma coisa que mol por quilograma. Vamos tirar aqui os dados. Molaridade a gente representa por W. Molaridade a gente representa por essa letra, W. E ele já disse que a molaridade é 0,8 molar. Vamos colocar aqui 0,8. Lembrando, molar é a mesma coisa que mol
por quilograma, certo? Apresenta 850 gramas de água. Isso é a massa do solvente. Então, a massa do solvente, 850 gramas de água. Para bem, uma solução 0,8 molar apresenta 850 gramas de água. Tiramos aqui. Descubra a quantidade de matéria, N1, do soluto, tanto que é o número de mol do soluto, N1, contida nessa solução. Então, qual é a fórmula que nós vamos utilizar aqui? Olha, molaridade ou concentração molar é igual a número de mol do soluto sobre a massa do solvente em quilograma. Então tem que lembrar que essa massa do solvente é em quilograma. Então nesse caso ele deu em gramas. Massa do solvente 850 gramas. Para ir para quilograma é só você lembrar, 1 quilograma equivale a 1000 gramas. Então se 1 quilograma equivale a 1000 gramas, é simplesmente você dividir por 1000. Ou seja, se você tem em gramas e quer ir para quilograma, é só andar a cada decimal 3 casas para a esquerda aqui. Eu já mostrei isso para vocês em aulas passadas. Então a vírgula está aqui no último zero, é só andar para a esquerda. 1, 2, 3. Então vai ser 0,85 kg. Certo? Então aqui nós temos massa solvente. 850 gramas equivale a 0,85 kg. Então agora que nós já temos a transformação de gramas para quilogramas, só precisamos substituir aqui nessa forma. Então olha, 0,8 é igual a número de mol soluto, é o que eu estou procurando, N1, dividido pela massa solvente, que é 0,85. Então aqui nesse caso é só fazer meio pelos extremos. Só fazer meio pelos extremos. Sabe? N1, 0,8 é a mesma coisa que 0,8 sobre 1. Então fazendo meio pelos extremos. N1 vezes 1 é igual a N1, que é justamente o que eu estou procurando. O número de mol soluto, tá vendo? Descubra a quantidade de matéria, N1, do soluto. Isso vai ser igual a 0,8 vezes 0,8 vezes 0,85. Pronto. Então aqui nós só temos que fazer essa multiplicaçãozinha. N1 vai ser igual a quanto? Se a gente quiser fazer um pouco mais rápido, a gente pode pegar uma calculadora aqui, né? Fazer mais rápido para não perder muito tempo. Vamos pegar aqui. Calculadora. Cadê a calculadora? Aqui. Achamos a calculadora aqui. Pronto. Nós temos que fazer o quê? 0,8 vezes 0,85. 0,8 vezes 0,85. Vai dar quanto? 0,68. Então o número de mol do soluto é 0,68. Vou arrastar um pouco mais aqui para cima. 0,68. Vamos tirar isso. Tirar essa calculadora aqui. Pronto, 0,68 o quê? Mol. O número de mol é quantidade de matéria em mol, né? Então já resolvemos a primeira questão. 0,68. Então essa questão era bem fácilzinha, bem tranquila. Vamos para a próxima questão, né? Então agora nós vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Olha, próxima questão de: em 1.400 gramas de água são dissolvidos X gramas de sulfito de sódio.
destacar, olha, em 1.400 gramas de água. Então isso aqui é o que? Massa do solvente, né? Então já vamos pegar e tirar os dados aqui. Massa do solvente, a gente representa por M2. 1.400 gramas. São dissolvidos X gramas. Dissolvidos X gramas de sulfito de sódio. Então isso aqui é o que? A massa do soluto. Massa do soluto, M1, é quanto? Valor desconhecido X. Ele não disse quanto era. Então vou colocar uma interrogação aqui. Ele colocou a forma do soluto. Na2SO3. Para que isso? Para que a gente encontre a massa molar. Então vamos colocar aqui, ó, Na2SO3. Para a gente achar a massa molar do soluto, que a gente vai precisar. Daqui a pouco a gente calcula. De modo a se obter uma solução 0,45 molar. Então, a molaridade, que a gente representa pela letra W, é igual a 0,45 molar. Molar, lembrando que é a mesma coisa que mol por quilograma, certo? Pessoal, todo mundo que... Deixa eu ver se tem mais gente. Só tem 2. Pronto. Quem for chegando, vá colocando aí, se identificando para a gente saber. Certo? Então nós temos... Se Letícia estiver entendendo direitinho aqui também, coloca aí um ok se estiver entendendo. Viu, Letícia? Tá escutando bem? Deixa eu só conferir aqui se o áudio tá aí. Tá indo legal. O áudio tá, pelo menos aqui para mim, tá legal. Então, olha, nós temos que encontrar a massa molar desse soluto. Primeiro passo. Então, como é que nós vamos encontrar? Ele deu aqui a massa atômica de cada um dos átomos. O sódio é 23. E nós temos quantos sódio? Vou até mudar a cor aqui para destacar, para vocês verem onde é que eu estou trabalhando. Olha, nós temos 2 sódios. Esse 2, ele indica, muito bem, Gabriel chegando. Muito bem. Olha, o 2 indica quantos átomos tem do elemento anterior. Então tem 2 sódios. Então vai ficar 2 vezes a massa do sódio, que é quanto? 23. Então é 2 vezes 23. Mais enxofre, que é o S. Só tem uma. Não apareceu nada aqui, é porque é 1. O índice é 1. Então, se só tem 1 e a massa dele é 32, eu posso colocar logo direto, né? 1 vezes 32, 32. Mais oxigênio. Tem 3, olha. 3 oxigênio. 3 vezes a massa dele. Quanto é a massa do oxigênio? Ele deu ali em cima, dentro do parênteses. 16. Massa atômica é 16. Porque nós temos que calcular isso tudo para achar a massa molar que a gente vai precisar. Já que a gente tem uma fórmula que é a seguinte, ó, molaridade é igual a massa do soluto sobre a massa molar do soluto vezes a massa do solvente em quilograma, né? Nós queremos aqui achar o quê? Esse M1 aqui, olha. Esse aqui que a gente vai procurar, certo? Então nós temos esse aqui, olha, o W nós temos. Aqui. A massa do solvente, ele deu ali em cima, olha, aqui. Só que esse M1 grande aqui, olha, massa molar do soluto, ele não deu. Ele deu como você chegar nela. Ou seja, ele deu a fórmula do composto, tá aqui. Fórmula molecular. Na2SO3. E deu a massa atômica de cada um dos átomos. Então, desse jeito fica fácil, né? É só fazer conta. Então, olha, 2 vezes 23 dá 46, né? Vamos continuar aqui. 46 mais 32 mais 3 vezes 16 dá 48, né? 3 vezes 6, 18. Vai 1. 3 vezes 1, 3. Mais 1 foi 4. 48. Então, somando tudo aqui. Vamos ver quanto é que dá aqui, somando todo mundo. Deixa eu mudar aqui. Então, nós temos aqui que somar todo mundo aqui, ó. Somando. Somar aqui embaixo. 46 mais 32 mais 48. Vai dar quanto isso aqui? Vamos ver. Somando todo mundo. 6 mais 2 dá 8. 8 mais 8, 16. 6 mais 2, 8. 8 mais 8, 16. Vai 1. 1 mais 4, 5.
5 mais 3, 8. 8 mais 4, 12. Então dá 126, né? Pronto. Então a massa molar do soluto é 126. O que? Gramas por mol, né? Gramas por mol. Pronto. Primeiro passo, nós sabemos que com essa fórmula aqui a gente está trabalhando com a massa do solvente em quilograma. Só que ele deu aqui em grama, olha. Outro detalhezinho que a gente tem que prestar atenção. Por quê? Ah, professor, se você quiser trabalhar com grama, pode, pode. Só que você tem que modificar, tem que acrescentar 1000 aqui nessa forma. Aí acrescentaria aqui, ó. W igual a 1000 M1 também daria certo. Aí aqui, eu estou em cima, né? Então deixa eu apagar. Era só multiplicar por 1000 aqui, a mesma forma. W igual a 1000 M1 sobre massa molar do soluto vezes massa do solvente. Aí você poderia trabalhar tudo em grão. Mas a gente vai transformar para quilograma essa massa de solvente porque fica mais prático para a gente. Então, olha, novamente, como é que eu transformo para quilograma? Coloca aí no chat. Eu estou com uma massa em gramas e quero transformar em quilograma. Vai ser quanto aqui? Coloca o resultado que vai ser. Vai ser quanto, vírgula, quanto? Coloca aí que eu espero. Então, pessoal, como eu estou transmitindo direto para o YouTube, não tem muito aperreio, muita pressa, não. Pode ficar tranquilo. Se por acaso der o nosso tempo, porque assim, o Meet, agora a gente só está podendo fazer a reunião de 1 hora, né? Aí como essas questões são bem demoradas, tem cálculo, eu preferi fazer assim, mandando direto para o YouTube, porque se der o nosso tempo e não tiver dado para corrigir as questões todas que eu quero fazer hoje, aí eu continuo a live, mesmo que você não possa ficar para assistir toda agora, mas depois você pode ir lá e rever, tá bom? Coloca aí, pessoal. A massa do solvente aqui é 1.400 gramas. Vai equivaler a quantos quilogramas? Coloque aí que eu estou esperando. Vamos ver se vocês estão acompanhando direitinho, prestando atenção. Eu tenho que a massa do solvente aqui, olha, M2, é 1.400 gramas. Equivale a quantos quilogramas? Para transformar em quilograma. Vou fazer o quê? Vocês estão me escutando? Coloque aí o resultado. Vamos ver se vocês estão entendendo mesmo, que eu já fiz a anterior. A anterior eu já fiz esse processo. Lembra da dica que eu dei? Para transformar de grama para quilograma, pensa direitinho. Coloca o resultado aí. Tem um pequeno delay, pessoal, mas dá para ele se comunicar assim. Já? Acho que você já colocaram, mas não chegou ainda, né? Isso. Letícia já colocou aqui. Dá 1,4 kg. Muito bem. Por quê? Porque é só andar a casa decimal para a esquerda. 3 casas aqui, olha. 1, 2, 3. É bem fácil dividir por 1000. Então é 1,4 kg. Muito bem, Letícia. Gostei de ver. Letícia está participando mesmo. Então, repare. Nós agora temos todos os dados. Então, se a gente já tem todos os dados, agora está tranquilo, né, para a gente trabalhar. É só a gente vir aqui e substituir na fórmula. Então, vou aumentar aqui um pouco. Vamos colocar a fórmula de novo aqui, para a gente ir substituindo cada coisa. Vou apagar essa daqui, porque eu não vou trabalhar com ela desse jeito. Vou repetir novamente. Qual é a fórmula que a gente vai utilizar? É W, que é concentração molar, ou molar dado, igual massa do soluto, dividido por massa molar do soluto, vezes a massa do solvente. Esse aqui, olha, nós temos 0,45. Vamos trazer para cá. 0,45 é igual a massa do soluto. Nós temos? Não, é o que a gente está procurando, olha. É o X, a questão, ou a interrogação. Vou substituir por M1. Deixar M1 mesmo aqui. Sobre massa molar do soluto. A gente encontrou aqui, olha, 126. Então esse 126 vai vir para cá, olha. Tá vendo? 126 vezes a massa do solvente. Quanto é? Tá aqui. Massa do solvente é 1,4. Vou trazer para cá. Eita, 1,4. Tranquilo, pessoal? Agora, vamos fazer o quê? Fazer conta. Só fazer continhas. Olha, se vocês quiserem, para ir mais rápido, a gente faz na calculadora. Senão a gente faz passo a passo. Aqui nós vamos fazer o quê? Fazer meio pelos extremos.
Vamos primeiro multiplicar isso aqui? Bora. Olha, 126 vezes 1,4. Vamos ver quanto dá. 126 que multiplica 1,4. Vou fazer aqui na ponta do lápis mesmo, já que eu quero tanto que vocês se acostumem a fazer assim, passo a passo. Então, ó, 4 vezes 6, 24, né? Coloca 4, vai 2. 4 vezes 6, 24, coloca 4, vai 2. 4 vezes 2, 8, mais 2, 10. Coloca 0, vai 1. 4 vezes 1, 4, mais 1 foi 5. Conferindo, 4 vezes 6, 24. Coloca 4, vai 2. 4 vezes 2, 8. 8 mais 2, 10, vai 1. 4 vezes 1, 4, mais 1 foi 5. Vem pro próximo. 1 vezes 6 é 6. 1 vezes 2 é 2. 1 vezes 1 é 1. Somando agora todo mundo. Vou somar 4. 0 mais 6 é 6. 5 mais 2, 7. Sobrou 1, repete aqui. Conferindo, 4. 0 mais 6, 6. 5 mais 2, 7. 1. Temos uma casa decimal aqui, olha. Tá vendo? Uma casa decimal aqui. Um número à direita da vírgula. Então você vem aqui no resultado e conta da direita para a esquerda uma casa decimal também. Coloca a vírgula. Tá bom? Então nós ficamos com o quê? Ficamos com 0,45 igual a M1 sobre 176,4. Vamos fazer o que agora? Vamos fazer meio pelos extremos. 0,45 é a mesma coisa que 0,45 sobre 1. Então nós vamos multiplicar cruzado, como a gente fala. Ou seja, meio pelos extremos. M1 vezes 1 é igual a M1. Então M1 é igual a 0,45 vezes 176,4. Então pronto, só temos que fazer essa continha aqui, certo? Vamos fazer aqui no cantinho separado de novo. Vou aumentar aqui um pouco. Quadro, né, pra gente mudar a cor de novo. Destacar, não misturar tudo. Então olha, 176,4 que multiplica 0,45. Vou fazendo aí no rascunho de vocês e me diga o resultado. Vamos preparando aí o resultado, certo? Eu vou fazer aqui também. Como tem um pequeno delay, se vocês fizerem primeiro do que eu, aí vocês vão dizer, eu vou estar fazendo aí. Vamos resolver isso aqui, ó. Multiplicação com vírgula. Esquece a vírgula por enquanto, né? E faz as contas. Então, olha. 5 vezes 4, 20. Coloca 0, vai 2. 5 vezes 6, 30. Mais 2, que foi 32. Coloca 2, vai 3, né? 5 vezes 4, 20, vai 2. 5 vezes 6, 30. Mais 2 que tinha ido, 32. Coloca 2, vai 3. 5 vezes 7, 35. 35. Mais 3, 38, né? Coloca 8, vai 3 de novo. 5 vezes 1, 5, mais 3, 8. Beleza. Já multipliquei todo mundo aqui. Ó, 5 vezes 4, 20. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 7, 35. 5 vezes 1, 5. Beleza. Vamos agora para o próximo. 4 vezes 4, 16. Coloca 6, vai 1. 4 vezes 6, 24, mais 1, 25. Coloca o 5, vai 2. 4 vezes 7, 28, mais 2, 30, né? Vai 3. E 4 vezes 1, 4, mais 3, que foi 7, né? Arrastar um pouquinho mais. E agora vamos somar, né? 0 não precisa fazer multiplicação, porque vai dar 0, né? Então, ó, somando aqui. 0. 2 mais 6, 8. 8 mais 5, 13. Coloca um 3, vai 1. 1 mais 8, 9. 9 mais 0, 9. E repete o 7 aqui. Beleza? E agora?
A vírgula vai ficar onde? Ora, é só contar. Quantos algarismos tem à direita da vírgula? Nós temos 1, tá vendo? 1, mais 2 aqui embaixo, 3. 1, 2, 3. Você conta da direita para a esquerda, no resultado, 3 casas decimais. 1, 2, 3. Coloca a vírgula. Então, a massa do soluto, M1, é igual a 79,38, o quê? Gramas, né? A gente está encontrando essa massa do soluto em gramas. Repara, o que é em quilograma é a massa do solvente. A massa do soluto é em gramas, tá bom? E aí, pessoal, tinha chegado ao resultado igual que eu cheguei? Como foi? Vocês estão conseguindo acompanhar direitinho? Estão conseguindo entender? Qualquer coisa pode colocar aí no chat. Eu estou acompanhando o chat aqui pelo celular, viu? Então, e se vocês quiserem conferir na calculadora, a gente confere também aqui rapidinho. Só é pegar a calculadora aqui e trazer para cá. Cadê a calculadora? E a calculadora que estava aqui, agora pronto, tá aqui. Vamos colocar a calculadora aqui para a gente conferir. Bora. Olha, qual era o que era que a gente tinha que calcular? Era 0,45 vezes 176,4. Vamos ver se está certo. 0,45 vezes 176,4. Deu? 79,38. 79,38. Tá certo. Beleza. Letícia tá entendendo? Muito bem, Letícia. E Gabriel? Tá conseguindo entender também direitinho, Gabriel? Entendeu a questão? Então, vocês não precisam se preocupar em copiar agora, viu, pessoal? Porque como eu estou gravando, depois, se vocês quiserem, vocês voltam lá e copiam. E vamos para a próxima. O resultado dessa já foi, então vamos para a próxima questão, né? Hoje nós temos um bocado de questões aqui para resolver. Então vamos para a próxima. Pronto, a próxima questão está aqui. Olha, questão 8. Deixa eu aumentar um pouco aqui mais, para vocês conseguirem ver melhor. Tá aqui, vou botar o vídeo para baixo, para ficar mais visível para vocês. Pronto, aqui está mais tranquilo. Acho que vamos ver se ficou legal agora. Vocês conseguem enxergar a questão direitinho, né? Agora? Vou aumentar mais um pouco aqui. Então a questão, pronto, agora está bem visível. A questão diz, dissolve-se 39 gramas de sulfeto de sódio. Repare como é fácil. Vamos tirar os dados da questão, passo a passo. Quando ele diz, dissolve-se 39 gramas de sulfeto de sódio em X gramas de água, nós já temos aqui o quê? O soluto e o solvente. O solvente é a água e o soluto é esse camarada aqui, ó, o sulfeto de sódio. Então a massa do soluto, nós já temos. Massa do soluto, M1, é 39 gramas. 39 gramas. De quê? De sulfeto de sódio. Sulfeto de sódio. Ele colocou a fórmula do composto. Por quê? Porque nós vamos precisar para calcular a massa molar. Então, já que nós vamos precisar, vamos colocar aqui, ó, Na2S. Para quê? Para a gente achar a massa molar do soluto. Então, vamos deixar isso quietinho aí. Em X gramas de água. Ele não disse a quantidade de água, tá vendo? Então, a massa do solvente ele não disse. Obtendo-se uma solução 0,8 molar. Ou seja, ele deu a molaridade, o W. Molaridade é igual a 0,8 molar. Lembrando que molar é a mesma coisa que mol por quilograma. Vamos colocar aqui, molar. Do jeito que ele colocou. Pronto. Molaridade é 0,8 molar. Qual é o valor de X? Quem é X que ele quer? É a massa de água. É a massa do solvente que ele quer. Que você encontra. Massa do solvente. Massa do solvente. Interrogaçãozinha. É o que nós vamos procurar. Tá bom? Tiramos tudo? Bom, vamos organizar. Vamos organizar isso aqui. Ó.
nós temos que o soluto é Na2S, ou seja, vamos achar logo essa massa aqui, para facilitar a nossa vida. Como é que a gente acha? Nós temos 2 sódios e ele deu a massa do sódio, que é 23. Então vai ficar 2 vezes 23 mais a massa do enxofre. Massa do enxofre ele também deu, que é 32. E só tem um. Se só tem um, vou somar aqui 32. Certo? 2 vezes 23 dá 46. 46. Mais 32. Somando isso aqui. Olha. 2 mais 6 é 8. 3 mais 4, 7. Então dá 78. É isso mesmo? Vamos conferir aqui no cantinho. Olha, 46 mais 32. 6 mais 2, 8. 4 mais 3, 7. É isso mesmo, 78 gramas por mol. Beleza. Então, no caso, só um minutinho aqui que eu vou ver quem tá chamando aí. Pronto, pessoal, estou de volta. Vamos lá. Então, voltando aqui, ó. Nós temos aqui o seguinte. Nós temos a massa molar do soluto. Nós temos a massa do soluto em gramas. Nós temos a molaridade. E está faltando o quê? Só a massa do solvente. É a massa da água. Nós vamos fazer o quê? Vamos simplesmente aplicar na fórmula. Vamos aplicar na fórmula. Em qual fórmula? Da molaridade, né? Vamos ajustar o quadro aqui um pouco. E vamos à luta. Então a fórmula é a seguinte. Molaridade é igual massa do soluto sobre massa molar do soluto vezes massa do solvente. Eu vou fazer de um modo um pouco diferente agora. Eu vou fazer colocando todas as unidades. Vou colocar os valores e as unidades. Vamos ver o que acontece. Certo? Então, olha, molaridade, nós sabemos que é mol por quilograma, não é isso? A unidade de molar, molar é mol por quilograma. Vou colocar todo mundo aqui. Então aqui vai ser 0,8 mol por quilograma. Está dividindo, né? Então por quilograma. Igual a massa soluto. Tá ali, ó. 39 gramas. 39 gramas. Repara, eu estou colocando as unidades tudinho. Ou seja, isso é a análise bidimensional, né? Vou fazer. Tá aqui uma... Muito. Não deu certo. Pronto, agora deu certo. Então vamos, que vamos. Em cima eu já coloquei, né? Massa soluta, 39 gramas. Massa molar soluta é o quê? Tá aqui, ó. 78. 78 o quê? Gramas por mol. Por mol. Vezes massa solvente. Massa solvente é o M2. Eu não tenho, é o que eu vou procurar. Eu vou encontrar. Eu vou colocar aqui, M2. Então pronto, já colocamos tudo, né? Olha, molaridade tá aqui, igual, massa soluto tá aqui,
sobre massa molar absoluta, que é 78 gramas por mol, vezes massa de solvente. Então agora nós vamos trabalhar com isso aqui. Então repara o que nós temos aqui. Grama com grama a gente já pode cancelar, né? Se quiser. Mas vamos repetir aqui mais organizado. Olha. 0,8 mol. Fazendo meio pelos extremos aqui. Vou só organizar um pouquinho mais aqui. 0,8 mol por quilograma é igual. Nós temos em cima o quê? 39 gramas sobre... Repare, mol vezes 1 vai ser mol. 78 gramas vezes M2 vai ser o quê? 78 gramas M2. Vou colocar aqui bem direitinho, ó, tá multiplicado, né? Isso tá sobre o quê? Tá sobre mol vezes 1, mol. 1 mol, pronto. Então, nesse caso aqui, pessoal, nós vamos fazer o quê? Multiplicar meio pelos extremos agora. Vamos lá. Repara só. 39 gramas vezes quilograma. Repara que eu não estou cortando nada ainda. Já poderia, mas não estou cortando. Estou fazendo passo a passo. 39 gramas vezes quilograma. Tá vendo? É igual a... Isso aqui, essa parte aqui, ó. 0,8 mol. Isso aqui está multiplicando todo mundo que está aqui. Quem é que está ali? 78 gramas vezes M2 sobre mol, né? O que é que eu posso fazer aqui, pessoal? Vamos lá. Olha, mol está em cima e está embaixo. Agora eu posso cortar esse mol, né? Olha bem. Está multiplicando aqui. Então eu posso simplesmente cortar mol, 1 mol. Nós temos grama desse lado da igualdade, temos grama desse lado da igualdade. Eu posso cortar também. Não posso? Eu não vou cortar ainda, mas eu já poderia cortar. Já cortei mol com mol, que estava em cima e estava embaixo. Quem é que a gente está procurando? Não é esse M2 aqui, olha. Nossa variável não é isso aqui. Então eu vou fazer o quê? Eu vou isolar essa variável. Repara como funciona legal. M2 é igual a quem está do outro lado. Quem é que está do outro lado? Tudo isso aqui, ó. 39 gramas quilograma. Então, vou colocar aqui 39 gramas quilogramas sobre quem está multiplicando o M2. Quem está multiplicando o M2 é 78 gramas vezes 0,8. Porque mol com mol eu já cortei, né? Então, vamos colocar aqui embaixo. 39 gramas quilograma sobre 0,8 que multiplica 78 gramas. Pronto. Para o que nós temos aqui. Vão acompanhando, qualquer dúvida, coloque aí. Eu estou fazendo de um jeito, não precisava fazer assim. Bastava substituir os dados, mas eu estou fazendo passo a passo para vocês já irem se acostumando como ir cortando as unidades, tá bom? Então aqui nós temos, olha, grama em cima, grama embaixo, tá vendo? Vou até mudar a cor para vocês verem o que eu estou fazendo. Grama está em cima, está embaixo, então eu posso eliminar essa grama com essa grama. Certo? Nós temos que fazer 0,8 vezes 78. Vamos fazer essa continha aqui para ver quanto dá. M2 é igual a 39. Em cima eu fiquei com 39 kg, né? Unidade agora só tem quilograma. Sobre. Vamos pegar a calculadora para a gente não perder muito tempo, que já está bem avançado o horário. Vamos ver aqui. Calculadora, cadê? Para facilitar a nossa vida aqui mais um pouco. Pronto. Vamos ver. Nós temos que fazer o quê? 0,8 0,8 vezes 78.
Deu igual a quanto? 0,8 vezes 78. Deu 62, né? 62,4. Embaixo não tem mais unidade nenhuma. Então nós vamos simplesmente agora dividir. Vamos dividir isso aqui. Nós vamos dividir 39 dividido por 62,4, né? Quanto? Deu 0,625. Então, M2 é igual a 0,622. Deixa eu fechar isso aqui porque também 0,625. 0,625. Zero vírgula 625. O quê? Sobrou o quê? Quilograma, não foi? Quilograma. Lembrando que nessa forma a gente trabalha com a massa do solvente em quilogramas. Só que tem um detalhe importante para a gente atentar. Isso aqui é a resposta que a gente encontrou. Repare que a gente foi cortando as unidades, cortando. Chegamos na massa do solvente em quilograma, que é o comum. A gente trabalhar com o dado com a massa em quilograma. Só que tem um detalhe importante na questão. Uma pegadinha, digamos assim. Se você fosse deixar esse resultado dessa forma, será que estaria correto? Estaria. Desde que na questão ele não tivesse especificado. Olha, dissolve-se 39 gramas de sulfeto de sódio em X gramas de água. X gramas de água. Ou seja, pela lógica ele quer a massa da água em gramas. Então nós vamos fazer o quê? Simplesmente pegar aquela massa que a gente encontrou em quilograma e transformar para gramas. Aí é fácil, né? A gente está acostumado a fazer isso. Transformar gramas para quilograma, a gente divide por 1000. E transformar quilograma para grama, a gente faz o quê? Multiplica por 1000. Então me diga aí, quanto vai ser? Vai ser quantas gramas? A massa do solvente, M2, vai ser igual a quantas gramas? Se eu tenho quilograma e quero ir para grama, eu faço o quê? Multiplico por 1000. Multiplicar por 1000 é só andar a casa decimal para direita, né? Olha, quantas casas? 1, 2, 3. Ou seja, isso aqui equivale a 625 gramas. Tá bom? Ou seja, está aqui o resultado da questão, tranquilo demais. Vou botar aqui um ovo, pronto. Então, massa soluto. Aliás, massa solvente, 0,625 kg ou massa solvente, 625 gramas. Tranquilo, pessoal? Entenderam essa questão passo a passo? Então, como está ficando gravado, depois vocês revejam esse vídeo, que é para fixar mesmo como é que faz o passo a passo direitinho, tá bom? Deixa eu diminuir o zoom aqui para ver se eu consigo pegar a questão todinha de uma vez. Aqui para vocês. Toda a resolução. Vai ficar meio... Pronto, pegou. Não ficou muito bom, mas dá para ver a questão todinha resolvida. Aí quem tiver com... quiser tirar um print, já para depois copiar no caderno de uma vez, beleza. Pronto. Letícia está dizendo que entendeu, muito bem. Gabriel deve ter entendido também, né, Gabriel? Ou não? Aí, como eu estou dizendo, como está ficando gravado, quem tiver uma dúvidazinha depois, dá uma revisada. Eu já estou fazendo assim para ficar disponível para vocês poderem rever. Então vamos para a próxima questão, parece que tem mais uma. Está bem pertinho de terminar nosso horário, mas eu quero fazer o resto desses exercícios todos. Então eu vou para a próxima. Pronto, essa aqui é um pouquinho maior, mas acho que dá certo também. Acho que dá tempo. A gente vai acelerando aqui o que der para acelerar e vai dar certo. Deixa eu
Vou vir aqui, aumentar aqui um pouco mais a letra, para ficar mais visível a questão para vocês. Gabriel está dizendo para deixar para outra aula. Mas, Gabriel, é porque desse exercício só falta essa 9. Se vocês já estiverem cansados, não quiserem passar das 5 horas, tudo bem. Como eu estou fazendo, mandando diretamente para o YouTube, eu vou fazer o seguinte, eu vou concluir. Porque é como eu estou dizendo, quando a gente grava o vídeo e vai subir, demora muito. E quando a gente está mandando direto assim, pronto, terminou, já está pronto, certo? Então, tudo bem que essa questão vai ser um pouco longa. Mas o que passar de 5 horas vai ser pouca coisa. Então eu vou resolver todinha. Vocês ficam à vontade, se não quiserem ir até o final, tudo bem. Aí depois você volta e acelera o vídeo para onde você. Para a questão, tá bom? E rever. Mas eu vou resolver todinha, tá certo? Olha. Essa aqui é uma misturada. É um bocado, essa questão nova é muito importante porque é como se fosse. Na verdade, ela é como se fosse uma revisão dos conteúdos anteriores. Ela está cobrando título. Preste bem atenção. Ela quer título da solução, quer as frações em quantidade de matéria soluta e dissolvente e quer a molaridade. Então ela é uma mistura. Tá bom? Então eu vou fazer ela. Se der tempo, bem. Se não der, eu passo um pouco, mas como eu já disse, vocês fiquem à vontade. Então, olha, vamos analisar a questão. Ele diz, são dissolvidos 6 gramas de ureia. Sempre que ele diz, são dissolvidos alguma coisa, você já sabe que aquilo que ele está falando, que é dissolvido, é o soluto. Então, a massa do soluto. Massa do soluto é 6 gramas. Quem é o soluto? Ele colocou aqui, olha, ureia. Pronto, o Letícia tá dizendo que vai sair agora, mais tarde, olha. Muito bem, Letícia. Depois você olha a última questão. Acelera o vídeo para o finalzinho e vê. Eu vou tentar fazer o mais detalhado possível aqui, para que mesmo que você veja depois, você entenda, tá bom? Então, olha. A ureia. Colocou a fórmula molecular da ureia aqui. Qual é a fórmula? CONH2. Vamos colocar aqui, para a gente achar a massa molar da ureia. Massa molar, que a gente representa pelo M, de CO, abre um parênteses, N, H2, fecha um parênteses, 2. Pronto. Isso aqui é a forma molecular da ureia. Nós queremos achar a massa molar da ureia e ele deu a massa do carbono, do oxigênio, a massa atômica, né? Do nitrogênio e do hidrogênio. Então isso aqui é bem simples. É só você fazer como a gente estava acostumado a fazer anteriormente. Quantos carbonos tem aqui? 1. Então você vai fazer a massa do carbono. 1 vezes 12 é 12. Mais. Quantos oxigênios? Só tem 1. Então mais a massa do oxigênio, que é 16. Mais 16. Mais. Agora aqui tem um parênteses. Quando aparece esse parênteses, tem que ter cuidado. Por quê? O número que está fora do parênteses, esse 2, ele multiplica quem está dentro. Então, na verdade, aqui você tem 2 vezes o nitrogênio. Quando não aparece é porque é 1. Então, na verdade, você tem 2 nitrogênios aqui. Então, é 2 vezes a massa do nitrogênio. Quanto é a massa do nitrogênio? 14. Entendeu aqui? 14. Vai ser 2 vezes 14. Mais. Quantos nitrogênios temos? Temos 2 aqui dentro do parênteses. E o 2 que está fora também multiplica esse 2. Então, repare que quem está fora do parênteses, esse 2, está aqui fora, ele multiplica quem está dentro do parênteses. Então, vai ser 2 vezes 2, 4. Então, 4 vezes a massa do hidrogênio, que é 1. Então, resolvendo isso aqui, nós vamos ter o quê? Vamos fazer conta. Olha, 12. Vou repetir o 12. Beleza? Mais 12, já repeti. Mais 16. Vou repetir aqui. Mais 2 vezes 14 dá 28, né? Mais 28. Mais 4 vezes 1 é 4. Agora é só somar todo mundo. Aqui. Então, olha, resolvendo isso aqui, resolvendo essa continha aqui, dá quanto? Só somar, olha. 4 mais 8. 4 mais 8, 12. 12 mais 6, 18. 18 mais 2, 20. Coloca 0 e vai 2. 2 mais 2, 4. 4 mais 1, 5. 5 mais 1, 6. Então dá 60.
60 o quê? Gramas por mol, né? Massa molar é gramas por mol. Pronto. Encontrei a massa molar. O que mais que ele deu? Ele deu a massa da água, em 90 gramas de água. Massa solvente. Massa do solvente é 90 gramas. Beleza, Gabriel tá dando a massa molar aqui, né, Gabriel? 60, muito bem. Gosto de ver assim, participando. Aí ele pediu o quê? Pediu o título da solução. Vamos achar o título. Podemos achar aqui, ó. Título é quem? É a massa do soluto sobre a massa do soluto mais a massa do solvente. Nós temos isso? Temos. Vou até substituir aqui direto. Título é igual. Massa soluto, tá aqui, 6. Dividido pela massa soluto, 6 também. Mais a massa solvente, 90. Então, título vai ser igual a 6 dividido por 96. Vou fazer aqui na calculadora novamente para ir mais rápido, né? Porque o tempo está avançado. Vamos ver, calculadora para cá. Pronto, nós temos que dividir 6 dividido por 96. 6 dividido por 96. Deu quanto? Deu 0,0625. 0,0625. Então, o título é 0,0625. Deixa eu tirar isso aqui também, porque 0,0625. 625. Qual a unidade do título? Não tem, né? Lembra? Título não tem unidade. Por quê? Porque aqui em cima era grama, embaixo também era grama. Grama com grama se cancela. Eu já expliquei isso em aulas passadas, né? Então, tá tranquilinho aqui. Então vamos ver o que ele quer mais. Título, já foi resolvido, né? Vamos marcar ali em cima. Título. Já foi. As frações em quantidade de matéria do soluto e do solvente. Eita, agora nós temos que achar fração em quantidade de matéria do soluto e do solvente. Como é que a gente faz isso? Bom, vamos analisar. Fração em quantidade de matéria do soluto, X1, é igual a N1, que é o número de mol do soluto, sobre N1 mais N2. Nós temos isso? Não, nós não temos. Repare bem, ele não deu nem o número de mol do soluto, nem o número de mol do solvente. Mas ele deu a massa do soluto e deu a massa molar. Como encontrar a massa molar? Então eu já encontrei a massa molar do soluto e eu tenho a massa soluta. Então eu tenho como achar o número de mol do soluto. Já vou encontrar aqui. Olha, número de mol do soluto. Vou botar a cor de novo aqui para não ficar tudo misturado. Olha, número de mol do soluto, N1, vai ser quem? Vai ser a massa do soluto sobre a massa molar do soluto. Então, número de mol do soluto vai ser igual a quem? Massa soluto está aqui, olha, 6 gramas. 6 dividido pela massa molar do soluto. A gente encontrou aqui, olha, 60. Se eu dividir 6 por 60, dá 0,1, né? Então dá 0,1 mol. Dá 0,1 mol. Então pronto, eu já tenho a massa, número de mol soluto. Só que eu tenho que ter também o número de mol do solvente. É isso? Número de mol soluto, 0,1 mol. Beleza, tranquilo demais. Só que eu quero também o número de mol do solvente, olha. N2. Eu não tenho. Então eu vou fazer o quê? Eu vou pegar simplesmente eu vou pegar e encontrar o N2. N2 é igual a quem? A M2, que ele deu na questão,
sobre a massa molar do solvente. Eita, massa molar do solvente é quem? Quem é o solvente? Não é água? Qual é a forma da água? Todo mundo sabe a forma da água, não sabe? A forma da água é H2O. H2O é a forma da água. Então a massa molar da água, massa molar do H2O, é quanto? 2 vezes 1, 2 vezes 1, mais a massa do oxigênio, que é 16. Ou seja, isso é 18 gramas por mol. 18 gramas por mol. Então eu vou encontrar o número de mol do solvente. O número de mol do solvente é a massa do solvente, que ele deu aqui, olha, 90 gramas. Então vai ser 90 dividido por 18, que é a massa molar da água. Se eu dividir 90 por 18, dá quanto? Dá 5, né? 90 dividido por 18. Dá 5. 5 vezes 8, 40, vai 4. 5 vezes 1, 5, mais 4, 9. É isso mesmo, 5. Pronto, encontrei o número de mol da água. O número de mol solvente. N2 é igual a 0, aliás, 5, né? N2 é igual a 5. Aqui, ó, 5. 5 o quê? Mol. Pronto. Agora que eu já tenho o número de mol do soluto e do solvente, é só substituir e achar a fração e quantidade de matéria do soluto. Então vamos trabalhar. Essa questão é como eu disse no início, é como se fosse uma revisão dos conteúdos anteriores. Então, substituindo aqui, ó, fração e quantidade de matéria do soluto vai ser igual. Número de mol do soluto, eu encontrei aqui, ó, 0,1 mol. Então vai ser 0,1 sobre número de mol do soluto de novo. É 0,1 de novo. 0,1. Mais número de mol do solvente. Acabei de encontrar. 5 mols. Se eu somar 0,1 mais 5, dá quanto? Dá 5,1, né? Então x1 vai ser 0,1 dividido por 5,1. 5,1. Beleza. Vamos buscar uma calculadora aqui para a gente ganhar tempo. Deixa eu ver, calculadora. Olha, nós temos que fazer 0,1 dividido por 5,1, né? Está igual a... Deu igual a 0,0196 e assim por diante. Ou seja, a gente pode arredondar isso aqui para 0,02. Arredondando para duas casas decimais. Está bem próximo? Então vai dar 0,02. Arredondando, certo? Então vou arredondar isso aqui para ficar mais prático para a gente. Então, olha, x1 vai ser igual a 0,02. Certo? Encontrei o número, a fração e quantidade de matéria do soluto. Fração e quantidade de matéria do soluto. Ah, professor, mas falta também a fração e quantidade de matéria do solvente. X2. Ora, eu posso fazer com essa forma aqui, ó. X2, que é fração e quantidade de matéria do solvente, igual N2 sobre N1 mais N2. Mas também tem outra forma bem simples, que é x1 mais x2 igual a 1. Então essa é mais prática, porque eu já tenho o x1. Então se eu já tenho o x1, é só substituir aqui. Eu vou só ter que resolver uma equaçãozinha do primeiro grau, né? Então eu vou fazer com essa. 0,02 mais x2 é igual a 1. Beleza? Vamos substituir aqui. Aliás, passar para o outro lado, esse valor aqui, ó. Então, x2, isolando, x2 vai ser igual a 1
menos 0,02. Então é só substituir aqui, cadê? Vamos fazer essa continha aqui. 1 menos 0,02. Aqui não tem nada, coloca uma vírgula, né, e acrescenta 2 zeros. E faz a conta. Olha, de 0 eu posso tirar 2? Não. Então, emprestado. 10 menos 2, 8. Se eu tomei emprestado, paga aqui embaixo. Fica 1. 0 menos 1 eu posso? Não. Então, emprestado. 10 menos 1, 9. Coloca a vírgula na mesma coluna. Baixa o 1 para cá. 1 menos 1, 0. Ou seja, x2 é igual a 0,98. Lembrando que fração e quantidade de matéria do soluto e do solvente também não tem unidade, é como teto. Por que não tem unidade? Porque em cima era mol, embaixo era mol. Mol com mol se cancela, tá bom? Mas falta alguma coisa ainda. Essa questão é bem longa, como eu disse, já não sei quantas vezes. É como se fosse uma revisão. Ele quer também a molalidade. Então repare que a gente já encontrou. O que foi que a gente já encontrou aqui? Já encontramos o teto. Já encontramos as frações em quantidade de matéria do soluto e do solvente. E ele quer também a molalidade da solução. Lembrando que molalidade é o quê? É número de mol do soluto. Vamos fazer aqui a forma. Molalidade, que a gente representa por W. Molalidade é igual número de mol do soluto sobre a massa do solvente em quilograma. Nós temos isso aqui? Temos. Nós encontramos lá em cima, é 0,1, se eu não me engano. Vamos só conferir. Se não me engano é 0,1. Vamos conferir. Cadê? Número de mol soluto. Está aqui, olha. Tá vendo aqui onde está? 0,1. Então, beleza. Vamos substituir aqui a forma. Então, molalidade vai ser igual a 0,1 dividido por quem? Pela massa do solvente, só que em quilograma. E a massa do solvente nós temos, ele deu. Massa do solvente é quanto? Nós tiramos aqui, ó, 90 gramas, tá vendo? Massa do solvente. Até arrastar um pouco aqui para você ver direitinho. Massa do solvente, 90 gramas. Só que eu tenho que ter ele em quilograma, então eu vou dividir por 1000. Só dividir, 90 por 1000. Dividindo 90 por 1000 vai dar quanto? Ora, vamos ajeitar isso aqui, ó. 90. Vou colocar aqui, 90. Dividindo por 1000. Só dar a casa decimal para a esquerda. 3 casas. 1, 2. Estava aqui? 1, 2, 3. Então, na verdade, é 0,09, né? Olha, estava aqui. 1, 2 e 3. Então, nós vamos ter que dividir aqui por 0,09. Vamos pegar a calculadora para dividir isso aqui na calculadora. Molalidade. Já está bem avançado, já passando da hora, uns 8 minutos. Molalidade vai ser igual a quanto? Vamos fazer conta, né? Nós temos que fazer 0,1 dividido por 0,09. Está igual a 1,111. Então vamos arredondar para duas casas decimais. 1,11. Vamos mais. Então dá 1,11. O quê? Mol por quilograma, né? Ou molar. Agora sim, agora a gente acabou a questão. Uma questão bem completazinha, assim, bem... Parecia ser pequena, mas não era, porque pediu várias coisas. Então tinha, exigiu título, exigiu fração e quantidade de matéria soluto e de solvente. Aí para encontrar isso, tivemos que achar o número de mol soluto e do solvente. Para achar o número de mol, precisava da massa molar, tivemos que calcular. Aí precisava também da molaridade. Para achar isso, a gente tinha que transformar para a massa que estava em gramas para quilograma. Ou seja, uma questão pequena, mas completa. Exigiu vários conhecimentos nossos aqui ao mesmo tempo. Então é isso, pessoal. Acho que era só essas.
Deixa eu ver se tem mais alguma não. Tá lá. Pronto, foi só essas que eu escolhi para responder hoje. Então nós vamos parar por aqui. Então os alunos que assistiram depois, não esqueçam de fazer algum comentário para eu saber que vocês assistiram o vídeo, tá? O pessoal que participou agora já está tranquilo. Eu estou vendo aqui quem participou para fazer a chamada, né? E tudo certo. Então, como eu disse para vocês, como são as questões um pouco envolve bastante cálculo, eu preferi fazer mandando direto para o YouTube para já ficar lá prontinho para quem quiser rever, poder rever aí, ser mais fácil. Então, se gostar, dá um like aí para ajudar o canal, compartilha com outras pessoas e vamos caminhar, né? Através da educação. Então, até a próxima. Então, vamos encerrar aqui a transmissão.